Está com a Tupã, o programa É o Variedades, que recebe na manhã de hoje, como já aconteceu em outras oportunidades, a presença do deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Zilnilson Marcon, que está aqui nos visitando no dia de hoje, participando aqui também de atividades envolvendo a sua agremiação partidária, né, o Partido dos Trabalhadores, né? E até nós conversávamos com o deputado no intervalo que, assim, nesses períodos de processo eleitoral, a gente tem algumas restrições, né? Por exemplo, nós estamos com um processo que está começando a se consolidar na questão da eleição municipal, e aí a gente, em respeito à justiça eleitoral e até para não haver prejuízo ao processo como um todo, aos candidatos, aos partidos, né, nesses momentos pontuais se evita tocar nesses assuntos para não ter nenhum problema que possa ocasionar aos partidos, aos candidatos, à emissora e à comunidade como um todo. Deputado Zilnilson Marcon, prazer recebê-lo novamente por aqui. Como é que está o senhor? Prazer é nosso, Miguel, estar aqui na Rádio Tupã, te agradecer por receber a gente, e eu também, quando chego nas rádios, pergunto qual é que é a linha da rádio, porque a gente, se não pode ajudar, não pode prejudicar também. Eu estou nessa lógica, então, e respeito muito essa questão. Estou aqui com o meu ex-assessor, o companheiro Nenê, que está me acompanhando. Saudar todos que estão vindo à rádio, obrigado pro espaço, e temos aqui à disposição. O senhor veio ontem, inclusive, para um evento político, e infelizmente nós tivemos uma tragédia em Tupã envolvendo um casal que, no fim, acabou sendo a pauta, a atividade que o senhor exerceu ontem aqui, né? Teve esse acidente trágico do nosso companheiro, meu amigo e companheiro Miguel e sua esposa Lucélia, que aconteceu segunda-feira, né? Segunda-feira à noite, voltava do médico lá de Faxinal, e indo embora, que recém fora da cidade, deu esse acidente que levou a vida dos nossos dois, da companheira, sua esposa, e o companheiro Miguel, que era uma liderança, né? Faz 40 e poucos anos que está sentado ali no assentamento Nossa Senhora Aparecida. Minha agenda era ontem de noite, transferi as agendas que eu tinha para vir ali me solidarizar com a família, com os companheiros, com os amigos. Vinha ali no enterro do nosso companheiro. Por isso que não saiu a agenda ontem à noite, que deveria ter saído aqui em Tupã. A gente perdeu um grande amigo, um grande companheiro, que sempre estava na linha de frente das lutas, da comunidade. Me lembro muito bem quando eu esteve, na última vez que eu esteve lá na comunidade, faz uns 2 anos, e eles, olha, Marcão, tu tem que ajudar a gente aqui para construir, reformar o nosso salão da comunidade. Inclusive coloquei recurso, está na prefeitura, para reformar o salão da comunidade. Ele diz, olha, eu nunca te pedi nada, e eu quero só te solicitar isso. Então, um companheiro que eu tinha uma amizade muito grande, com muita tristeza tivemos ali, e eu disse para quem estava lá, que nós temos que ficar com os bons exemplos do nosso velho guerreiro Miguel e a sua esposa, que a esposa tinha 76 anos, e o Miguel 79 anos. Então, é uma perca muito grande. Sem dúvida. Uma tristeza para a comunidade, para todos nós. Mas, deputado, o senhor está percorrendo o Rio Grande do Sul, naturalmente visitando as suas bases, conversando com o seu pessoal. E aqui em Tupã-Seretã, a sua assessoria já nos passou em outras oportunidades, foram também destinados alguns recursos para a comunidade, com suas emendas parlamentares. Todos os anos eu boto recurso aqui, seja para as comunidades, seja para a saúde, para a regularização fundiária, para a patrulha agrícola. Nós temos 600 mil reais que já está pago na prefeitura para atender algumas comunidades e atender a questão da saúde, que são emendas, e faço isso porque eu tenho relação aqui. O Nenê, que sempre articulou nossa campanha, os nossos assentados, o Partido dos Trabalhadores, por isso que eu tenho essa relação. E a emenda nós sabemos que não resolve o problema, mas ajuda, né? Se todos que fazem voto colocam dinheiro, com certeza dá um volume muito bom para o município. E eu sempre digo que os partidários faz articulação com os seus deputados que fazem campanha. E isso é bom, já que o esquema é esse, de ter emenda. Essa é a linha que tem em Brasília. Não tem como mudar, posso ser contra, o senhor pode ser contra, mas essa é a situação que se encontra. Então, se todo mundo que faz campanha para os seus deputados articulasse para vir recurso, em cada ano dá um bom montante. E nós temos aqui
o Nenê estava me falando, 600 mil reais que já foram pagos e está nos cofres do poder público para fazer obras, para ajudar a população aqui de Tupã. Muito bem. O Rio Grande do Sul, o senhor tem percorrido, tem andado. Nós estamos numa situação de calamidade em virtude dessa catástrofe climática ali do mês de maio, e a gente sabe que tivemos também problemas em Tupã, não tão graves quanto em outros locais do estado, né? Mas tivemos também aqui nossos problemas. E é claro que se cobra muito dos poderes públicos, prefeituras, estado e principalmente da União, recursos ou auxílios, especialmente financeiros. Ontem nós ouvimos o ministro Pimenta aqui trazendo umas colocações sobre alguns problemas no cadastro de famílias que estão por receber os R$ 5.100 lá, que precisam ser atualizados. Enfim, gostaria de ouvi-lo também com relação à situação do Estado e a participação do governo federal nesse momento. Então, como tu colocaste, primeiro o para-choque é o município, né, que é o poder mais perto da população. Nós tivemos 460 municípios entre calamidade e emergência no Rio Grande do Sul, de final de abril e mês de maio. Foi uma tragédia muito grande. Também agradecer o apoio que nós tivemos nos municípios de calamidade pública, município indo ajudar, pessoas indo ajudar. População de outros estados, teve gente que saiu do Ceará, que eu conheço, pessoas voluntárias que ficaram 45 dias aqui no Rio Grande do Sul. Eu conheci uma caravana de 6 ônibus que veio de São Paulo, que veio de Pernambuco, veio de Tocantins. Essa citação que eu falo é porque eu falei com as pessoas. Todos os estados ajudaram com helicóptero, avião. O consórcio do Nordeste foi os primeiros estados que mandaram helicóptero e pessoas por Rio Grande do Sul para ajudar. Fora do Brasil, eu estava na base aérea de Canoas e o ministro Hélito Dia, quando chegou um avião do exército da Argentina trazendo máquina para purificar água, helicópteros do Uruguai, do Paraguai e assim por diante, de vários países, essa ajuda humanitária. E agora é a hora, depois de terminou a ajuda humanitária, mesmo assim, o governo do estado, o governo federal e os municípios estando envolvidos, vem agora a reconstrução. E o presidente Lula tem construído um ministério que, da reconstrução, colocou o ministro Pimenta, que eu acho que não tem outro nome melhor que ele, por 2 questões. Primeiro, o Pimenta é um cidadão que quando põe na cabeça para fazer, faz. Dá para dizer que é do meu time. Tem que fazer, vamos fazer. E segundo, o ministro Pimenta é o cara que tem relação direta com o Lula. E todos os ministros sabem da relação do Pimenta, ministro Pimenta, com o presidente Lula. Então é um cara que tem uma facilidade, um trânsito muito boa no governo federal. Mas tem a tal de burocracia. Nós já conseguimos liberar dinheiro que está na mão, seja de empresários, seja de obras públicas, seja da população, mais de 20 bilhões de reais, e a liberação politicamente já foi anunciado mais de 100 bilhões de reais, e tem os espertalhões que com certeza o ministro Pimenta deve ter falado, né? Nessa questão da reconstrução, tem quase 3 mil pessoas cadastradas, que são pessoas falecidas. Tem pessoas que não moram dentro na área da Mancha, que foi destruída, que também queriam pegar os 5.100. E tem outro entendimento da burocracia que no meio rural não se pega. Então eu tenho muito trabalhado essa questão, que a calamidade pública é onde alagou as cidades, onde levou embora a cidade e ficou alagado. Mas tem municípios, vamos pegar aqui Tupã, que tem calamidade pública, né, para destruição das estradas, das enchentes, alagou aquela parte que alagou, não alagou para muitos dias, ou talvez para alguns dias, mas que destruiu também. Destruiu também. Pega ali na região do Vale do Taquari, Marques de Souza, tem 93 famílias que não estão na lista de receber os 5.100, e o Pimenta estava em Brasília ontem, eu falei com ele inclusive, para discutir essas questões que com a burocracia tem outro entendimento. Então tem isso, tem a questão de ajudar as empresas para que recompor o seu estabelecimento, e o governo tem botado recursos, que também tem aqueles, muitos que precisa, mas tem algumas laranjas podres que apodrecem as outras, né?
Pessoas que não precisavam, pegaram o dinheiro, aí tiveram que trancar. Pessoas que pegaram o dinheiro e emprestaram para outros. Então tem esses problemas que na lei, depois quem vai pagar essa questão é o Executivo. É o Ministério Público, vai para cima de quem está executando. Ou o Tribunal de Contas da União. Então tem essas questões, mas tem muita coisa para fazer. E assim, Miguel, numa boa, eu acho que se ir para essa burocracia vai mais de 5 anos para fazer as casas, para reconstruir aquilo que foi destruído. As nossas estradas, o Rio Grande do Sul ficou isolado. Tu pegava de Santa Maria para ir para Porto Alegre, não tinha mais estrada. Eu levei 10 horas de tu para Porto Alegre. É isso. Tu pega da 386 a mesma forma. Tu pega ali no Vale do Taquari, ponte foi levado embora. Tu pega 470 lá na Serra, vai 1 ano e meio para fazer. A 116 no outro lado da Serra, que é de Caxias, a Nova Petrópolis. A mesma questão. Então tem obras. O aeroporto de Porto Alegre, nós que muitas vezes não se dá bola para isso, porque a gente não usa utiliza, muito, né? O aeroporto de Porto Alegre é uma peça fundamental para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Ele movimenta em torno de 20% dos negócios, 20% do ICMS do Rio Grande do Sul. Do ICMS do Rio Grande do Sul. E a outra é as dívidas dos agricultores. Eu sempre defendi, o Nenê está aqui, sabe a minha opinião, o governo tem que ajudar a nossa agricultura para aqueles que perderam. Não dá para tratar todo mundo igual. Esse movimento SOS Agricultura briga com o governo para que seja anistiado todo mundo que tem dívida com os bancos, que dá 80 bi de reais, que se fosse anistiado todo mundo. Não tem, dinheiro não dá em árvore. Mas eu defendo que quem não colheu, quem perdeu a sua produção que está nos armazéns, que tem caso desses, e eu sou da opinião que o governo tem que fazer por autodeclaração. Se o Marcon perdeu 30%, vai receber a negociação de 30% que perdeu. E não por tudo aquilo que ele já colheu também, então o governo está fazendo isso. Outra modalidade que o ministro Pimenta está discutindo em Brasília, discutiu quinta-feira passada, 8 de amanhã, com a Farsul, com o Movimento Sem Terra, com a FETAG, com o MPA e com a FETRAF Brasil, todas as organizações do campo. É as dívidas de terceiro. Nós temos muito agricultor que deve para a cooperativa, que deve para cerealista ou para pecuária. E a opinião do ministro Pimenta, que foi acertado, é colocar essas dívidas e que o BNDES financia a empresa ou a cooperativa, e a cooperativa financia o agricultor pelo mesmo valor do juro que recebe e o mesmo tempo para pagar. Porque muitos agricultores pagam juro, muitas vezes eu sei de agricultor que paga juro de 3,5% ao mês. Esse está falido à falência. Esse está falido, tá comprometido a não ter como fazer o giro. Então, também está se tentando negociar isso. E a outra, os agricultores que foi anistiado as dívidas no passado, sei que no governo Dilma, Michel Temer teve essas renegociações da dívida, do Lula também, que está no banco e o banco não financia mais por regra do Banco Central. E vão fazer uma lei para que esses agricultores possam voltar para o banco. Porque quando tu pega dinheiro da iniciativa privada, o juro sempre é mais caro. E aí, para que esses agricultores voltem para o banco e possa ter seguro ou para o agro das suas produções. Então, essas negociações nós estamos acompanhando. Eu sou coordenador da bancada gaúcha em Brasília. De dia 2 de maio para cá, o que nós mais fizemos foi reuniões e reuniões para ajudar o nosso povo. Reuniões com os ministérios em Brasília, com a Caixa Econômica Federal, com o governo, e nós esperamos que o governo do estado também entre, né? O governo do estado ainda tem 2 bilhões de reais da venda da Corsan que está na poupança. O governo Eduardo Leite tem que pegar esse recurso e colocar nos investimentos aqui no Rio Grande do Sul. O governo tem que anistiar as dívidas também que os agricultores têm de programa que tem na Secretaria de Desenvolvimento Rural, na Secretaria da Agricultura, enfim, as dívidas que os agricultores têm, as dívidas das empresas. Nós sabemos que tem muita empresa
que deve para o Rio Grande do Sul. Acho que o governo do estado tem que fazer esse encontro de contas e eu tenho acompanhado de perto, estou muito preocupado porque a perca foi muito grande. A redução do ICMS, tu pega de maio desse ano com maio do ano passado foi 12%, me falha a memória, 12%. Junho já deu uma recuperada, deu 2% de diferença a menos do ano passado, mas ainda o primeiro semestre, o ICMS, a arrecadação, foi positivo em relação ao ano passado, 9%. Então nós precisamos também cuidar da nossa arrecadação do Estado e fazer aumentar a arrecadação é fazer investimento aqui no Rio Grande do Sul. Nós também cuidamos das obras do PAC, seja rodovias, seja o PAC Educação, PAC Saúde, porque esse dinheiro, tu pegar as obras e retomar e reiniciar as obras no Rio Grande do Sul também é gerar emprego aqui para a nossa população e aumentar a arrecadação do Estado. Deputado, o senhor comentou, e a gente sabe disso, existe uma burocracia sempre na máquina pública, e é normal que ela até ocorra até por uma certa segurança, nos municípios, os estados e a União, e é compreensível. Mas tem situações, como a situação da agricultura, do interior, do produtor rural, que não pode esperar, porque o clima acontece. Quer dizer, o produto da safra de verão tem que implantar agora, a safra de inverno tem que colher agora, enfim, e o produtor está nessa situação como colocou. E, nesse caso, vai ser possível atender aos produtores ou dar um retorno a eles num prazo mais curto do que seria o normal pela burocracia, quer dizer, início de agosto, aí se consegue alguma coisa? Então a medida provisória deve estar saindo até dia 30, né? Isso acertado com todas as entidades que eu falei primeiro. O Gideão, que é o presidente da Farsul, saiu da reunião muito satisfeito com as negociações com o ministro Carlos Fávero, o ministro Pimenta e o ministro Paulo Teixeira, que estava ali quinta-feira passada, as outras entidades também. Então nós estamos esperando muito por essa medida provisória que deve sair até dia 30. E concordo contigo. O currículo, o cronograma da agricultura não espera a burocracia. E muitas vezes os burocratas fazem de dedo no ar-condicionado achando que o tempo da lavoura é o mesmo. Então, nós também temos pressa para isso, tanto na questão das dívidas, se é para anistiar ou se é para prolongar, tem que ser feito logo. Tem a suspensão das dívidas até dia 15 de agosto, mas aí os bancos também não estão financiando para os agricultores. Então tem essa agilidade que tem que ser dado, que nós temos esse mesmo entendimento. Então ontem teve mais uma reunião em Brasília para preparar essa medida provisória e nós defendemos que para os pequenos tem que anistiar a dívida. Pequeno, Pronaf, Pronamp, que tanto no custeio quem não teve pro agro, para os pequenos, quem não teve seguro para os médios e para os grandes, e também aquilo que não dá para anistiar, prolongar para um tempo para que os agricultores possam dar a volta e voltar a produzir. Isso até o dia 30 deve ser publicado. A medida provisória, esse é o acordo político. Perfeito. Responde a resposta da pergunta da Janete Schober, que estava perguntando se vai ter negociação dos Pronafs para quem perdeu soja com a chuva e não conseguiu colher. Até o dia 30 deve sair alguma definição com relação a isso. Deve sair para quem perdeu. Eu acho que esse senso comum as pessoas têm, onde a gente conversa, é unânime que diz tem que ajudar quem perdeu, mas tem uma perca também que não é grão, e que é a produção de leite. Ontem eu dei carona para aquele agricultor que tu me deu ali para me conduzir até o velório, e ele diz, olha, eu tive que vender minhas cabeças de gado, porque eu não tinha mais comida. Ou eu vendia minha cabeça de gado, minhas vacas, meus boi, ou eu ia perder. Então tem também essa situação que muitas vezes não é grão, mas é uma situação que o agricultor teve que se desfazer porque não tinha como manter esses animais, porque não tinha mais comida. Então tem também essa perca que tem que ser avaliada muito bem de perto, caso a caso, porque senão o nosso agricultor também vai abandonar a sua lavoura, porque o desânimo é muito grande. E nós precisamos erguer a cabeça, e erguer a cabeça o nosso povo sempre fez, sejam nossos assentados, o pequeno agricultor, o médio e o grande,
E agora é na hora do governo federal, que tenho certeza que vai ajudar, e o governo estadual da mesma forma. O Plano Safra, o governo tem colocado financiamento do Pronaf de 2% a 5% de juros ao ano, e para as maiores propriedades de 7% a 11% de juros ao ano, tanto para investimento como para custeio. Tem quase 500 bilhões de reais para o Plano Safra 2024, 2025 para o Brasil todo. Mas nós queremos também que seja tratado um pouco diferenciado no Rio Grande do Sul essa questão. E também estamos estudando a questão das estradas nos assentamentos. Inclusive tem mobilização hoje em Porto Alegre nessa questão das estradas nos assentamentos, na questão da água, da moradia popular, e também estamos discutindo um plano para recuperação de solo, porque tem região que foi embora a terra que produzia não ficou mais nada. Tem muitas regiões que a enxurrada lavou a terra boa e só ficou quase só a escritura do cara. Se diz assim na roça, né? Então também tem que olhar com carinho essa questão da recuperação do solo. Ivandir Suzy, bom dia, deputado Marcon, sempre mandando recursos para a nossa cidade, pessoa simples e de palavra, parabéns pelo seu trabalho, diz a Ivandir Suzy aqui nos comentários, né? O Valdivino Pavão, bom dia, Miguelzinho, bom dia para o Nenê, bom dia para o deputado Marcon. A Margarete Silva Abreu está mandando um bom dia lá de Joia, que está nos acompanhando. A Ivonete Moreira nos dá um bom dia também, assim como a Tânia Lima, a Rosa Santos, são audiências que estão nos cumprimentando, né? Pedro Urubatã Neto no YouTube, boa essa ideia de financiamento das dívidas dos produtores junto às cooperativas e cerealistas, é significativo esse endividamento, diz o nosso ouvinte aqui, o Pedro Urubatã Costa. Oneida Martins no Instagram está nos mandando aqui um bom dia também. Enfim, algumas pessoas estão repercutindo. Deputado, são 9h36, eu sei que o senhor tem uma agenda. Aliás, essa é a minha última pergunta. Qual é a sua sequência nos próximos dias? O senhor estará pela região? Qual é a sua agenda aí? Então, eu tenho daqui, vou para Santa Júlia, ali em Júlio de Castilho. Depois vou para Ajuricaba, em Nova Aramada. Depois vou para Joia. E depois vou rumo a Porto Alegre, que tem mobilização em Porto Alegre. Eu tinha uns compromissos que não conseguia adiar. Vou para Porto Alegre para participar na mobilização lá amanhã, e quero também mandar um abraço aqui para os nossos companheiros do acampamento que temos aqui em Tupã, nossos companheiros assentados, nosso povo aqui da cidade, quem está ouvindo, nosso pequeno agricultor, os trabalhadores que estão nas suas fazendas, e quero agradecer quem está acompanhando a rádio também pelas redes sociais. Isso mostra o alcance que a rádio tem, a Rádio Tupã aqui na região e fora da região, porque as redes sociais tu não consegue controlar, né? Sim, é verdade. Vai muito longe. Então, meus parabéns pelo trabalho, conte conosco. Eu tenho sempre ajudado aqui o município e quero continuar ajudando. Essa parceria é de duas mãos, e sou deputado federal já pelo 4º mandato e sempre defendendo aqueles que mais precisam. Faço política defendendo o nosso povo que mais precisa, e nunca teve... Tu me conhece há muito tempo, Miguel. Eu nunca teve vergonha da minha história. Sei que fui acampado, eu e o Nenê fomos acampados juntos, sou assentado na região de Porto Alegre, moro no assentamento, mesmo tendo 7 mandatos de deputado, 3 estadual e 4 federal, continuo morando no assentamento, sou agricultor de profissão, que é uma categoria muito importante, que é amanhã, dia 25, né? É amanhã. Amanhã, dia do colono e do motorista. Essas duas categorias que são importantes como as outras, mas é duas categorias que transportam a riqueza, que transportam os passageiros, que os motoristas que transportam os doentes, as pessoas, e o agricultor, que é aquele que produz a comida para chegar na mesa do povo urbano que não produz por não ter lugar, né? Então, nosso obrigado, te agradeço mais uma vez e conta conosco, e um abraço a todos. Deputado Johnilson Marcon, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, em visita aqui à Rádio Tupã, conversando com você nesta manhã de quarta-feira, dia 24. Obrigado, deputado, pela visita, e lhe aguardamos. Obrigado, um abraço a todos. Bom, nós vamos ao intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades, num oferecimento de Cevale, despertando